Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser o último vídeo de afirmações controversas que vocês fizeram lá através do meu Twitter. Se vocês quiserem participar dos próximos já no ano que vem, não deixem de me seguir lá no Twitter e podem conversar comigo numa boa por lá, pelo Instagram, que eu tento responder a maioria de vocês. Então, vamos lá! E pessoal, desde já eu queria deixar bem claro, se vocês quiserem fazer parte do clube de membros do canal, tem cada vez mais membros participando, tá sendo muito legal, o grupo de WhatsApp tá bombando, a gente conversa muito por lá e eu tô pensando em coisas pra trazer em 2023 pra agregar. Eu trouxe um tour da minha casa que você pode assistir se você virar membro, então tem algumas coisas interessantes, basta vocês entrarem aqui no botão Seja Membro, você pode se tornar um membro Play, um membro Plus, um membro Prime ou um membro Max. Então vamos lá, né, como sempre, essas afirmações controversas ou polêmicas são uma mistura de perguntas, de afirmações normais, né, que não são tão controversas assim, mas são temáticas que eu gosto de abordar aqui nos vídeos. Então, começando pelo Igor Oliveira, ele falou o seguinte: cogitar rebootar Harry Potter é um grande erro que pode irritar os fãs. O universo é rico o suficiente para expandir-se em conteúdos para TV e streaming. Um estúdio marca para o Wizarding World também é um erro, visto que não poderão bater um prego sem o aval da J.K. Rowling. Eu concordo em partes, eu acho que não é um erro se eles fizerem isso daqui a 20, 30 anos, porque com certeza a fandom vai diminuindo com o tempo. Eu acho que se eles fizerem um reboot daqui a muito tempo, quando algumas gerações já tiverem passado, eu concordo. Só que agora eu concordo plenamente com ele, não faz sentido nenhum fazer um reboot, né? E ele tá falando isso, obviamente, porque surgiu a notícia que é uma possibilidade dentro da Warner que eles façam um reboot completo da franquia Harry Potter, substituindo Harry, Rony, Hermione e assim por diante. E quanto ao estúdio marca, eu também concordo. Eu acho que a Warner deveria juntar alguns bilhões ali, ou pelo menos algumas centenas de milhões de dólares e comprar Harry Potter, comprar a marca, assim como a Disney fez com a Lucasfilm. Eu acho que eles deveriam fazer com a marca Harry Potter. A J.K. tá se envolvendo em muita polêmica desnecessária, então eu acredito que a Warner deveria fazer uma oferta antes que alguma outra grande faça. Eu não sei exatamente como é o contrato entre a Warner e entre a J.K., mas uma Netflix, né, quando esses contratos vencerem, eu não sei se existe essa possibilidade de alguma outra gigante entrar no meio e comprar a franquia Harry Potter. Vocês imaginem o que a Disney estaria fazendo com Harry Potter a essa altura. Com certeza eles teriam séries da Marvel, de Star Wars e de Harry Potter sendo lançadas constantemente, enquanto a Warner não conseguiu tirar nada envolvendo o Harry Potter do papel, a não ser a franquia Animais Fantásticos. E aí o Mr. Madara falou: séries grandes deveriam ter seus 2 últimos episódios estreando no cinema, House of the Dragon principalmente. Eu particularmente discordo, eu acho que tem muitas séries sim que deveriam lançar os primeiros episódios no cinema, possivelmente os últimos também, mas eu discordo desse exemplo, né, A Casa do Dragão. Eu não achei que foi um final tão épico assim, na verdade eu não achei que foi uma temporada tão épica assim. Tem alguns momentos em Game of Thrones que seriam dignos de serem transmitidos no cinema. Eu não achei nada no final de Casa do Dragão que encha os olhos a ponto de valer a pena pagar um ingresso para assistir. Mas com certeza a série tem potencial para trazer coisas muito grandiosas para valer a pena uma coisa como essa. Aí o André falou: Combo Plus por R$10 do Mercado Livre é de longe o melhor custo-benefício no mundo dos streamings. Não é mais R$10, né? Tá R$14,90 se eu não me engano, mas continua sendo o melhor custo-benefício no mundo dos streamings. Isso eu já falei algumas vezes aqui no canal, com certeza concordo. Aí o Thiago Santos falou: The Batman é chato demais, Pacificador sozinho é melhor que qualquer obra da última fase da Marvel. Eu discordo das duas afirmações. Primeiro que The Batman não é um filme chato demais, pelo menos pra mim, obviamente eu respeito a opinião dele, mas eu não concordo. E eu também não acho que o Pacificador seja melhor do que tudo que essa última fase da Marvel trouxe. WandaVision, por exemplo, eu achei uma série muito interessante. Tem alguns filmes, né, que são um pouquinho melhores, né? Inclusive o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, se não me engano, é dessa última fase, então eu consideraria acima do Pacificador, né? Eu gostei muito do Pacificador, eu falei várias vezes aqui no canal, eu diria que é uma das melhores séries de super-herói.
mas eu acho que é uma afirmação muito genérica falar que foi melhor do que tudo que a Marvel trouxe. Com certeza foi melhor do que a grande maioria das coisas, do que 90%, vamos dizer, mas eu acho que tiveram coisas de qualidade também lançadas pela Marvel. Aí o Sérgio Henrique falou, talvez se a Netflix fosse comprada, aumentaria os investimentos em séries de escopo maior. Eu não acho que aumentaria como um todo, porque eles estão fazendo séries muito caras, só que eu acho que aumentaria em termos de franquia. Quem sabe se eles são comprados, por exemplo, por uma Warner, eles poderiam jogar muitas coisas do Harry Potter, talvez aí sim o dinheiro viesse à tona, né, digamos assim, só que eu acho que a Warner agora tá economizando tanto que não seria uma boa ideia, talvez uma Universal ou talvez uma Apple, mas eu não acho que isso aconteceria porque a Netflix tem gastos tão desenfreados com conteúdo que eu acho que se a Netflix fosse comprada por uma empresa maior, eu acho que essa empresa, na verdade, tentaria puxar as rédeas e segurar um pouquinho esses gastos, porque é surreal o que a empresa tá gastando. Aí o Link falou o seguinte, The Batman e Adão Negro foram filmes bem melhores que Thor, Amor e Trovão e Pantera Negra. Eu concordo plenamente com The Batman, foi com certeza melhor do que esses dois filmes da Marvel. Adão Negro eu colocaria talvez um pouco acima, né, desses outros dois, então eu não discordo plenamente do que ele falou, mas eu também não concordo. Eu diria que Pantera Negra pelo menos é um filme equiparado a Adão Negro, se não superior. E aí o Saulo falou, Zaslav parece que não sabe o que fazer com a DC, esse cancelamento de projetos, reboot, dispensa de atores e corte de orçamentos dão esses indícios. O melhor caminho para DC me parece a venda mesmo, eu adoraria ver a DC sobre a tutela da Amazon. Eu acredito que a Amazon ela mostrou, né, através da série do Senhor dos Anéis, que eles estão dispostos a investir muito dinheiro em projetos de determinados universos, né, como no caso o universo do Tolkien. Então eu acho que seria sim uma boa ideia cair na mão de uma Amazon. Com certeza eles produziriam muito conteúdo de séries, com certeza eles investiriam muito, né, no conteúdo para cinema. Talvez não fosse funcionar tão bem por causa do conflito de interesses da Amazon em lançar no seu serviço de streaming ao invés de fazer um lançamento cinematográfico, mas nada que um contrato não fosse resolver. Quanto ao Zaslav, eu acho que ele tomou uma decisão positiva colocando o James Gunn e o Peter Safran, então eu tô dando o benefício da dúvida pra ele justamente por causa dessa decisão, mas não dá pra negar que realmente parece que ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo. Afinal, ele é um cara que veio de uma empresa de reality shows e agora ele tá administrando os maiores heróis de todos os tempos. Aí o Mr. Madara falou, Avatar 2 já é um grande sucesso e vai bater a marca de 2 bilhões ainda em janeiro. Netflix tem que lançar séries e animes, aqui ele mudou de assunto completamente, então vou falar a respeito de Avatar 2. Eu concordo que Avatar 2 vai bater 2 bilhões, se vai fazer isso já em janeiro ou se vai fazer em fevereiro ou em março, eu não sei, mas eu acho que o filme conseguiu alcançar uma marca de 1 bilhão em um período bem curto de tempo. Eu vou fazer um vídeo até sobre isso lá no canal Clube da Bilheteria, lá no Triplo F, na verdade. E eu acho que o filme já provou que muitas pessoas estavam erradas, que não existe interesse em assistir Avatar 2, porque mesmo no meio de uma nevasca, mesmo pegando a final da Copa do Mundo, né, no primeiro final de semana, uma grande nevasca no segundo, uma crise gigantesca lá na China, que impediu muitas pessoas de irem aos cinemas, mesmo assim o filme bateu a marca de 1 bilhão de dólares em um tempo bem pequeno, então acho que o filme vai continuar trazendo muito dinheiro nas próximas semanas. Aí o Raí falou, a Marvel não mostra que vai continuar sustentável. Eu discordo completamente, mesmo em um ano onde a Marvel tá longe do seu auge, em um ano que eu acho que muitos concordariam que foi um dos piores anos da Marvel até agora, a Marvel tem vários filmes no top 10, a Marvel tem várias séries que estão atraindo o público pro Disney Plus, a Marvel deu bastante o que falar, né, mesmo que a maioria tenha sido negativa, mas a hora que a Marvel vier com os X-Men, com o Quarteto Fantástico, com os novos filmes dos Vingadores, né, quem sabe eles trazem o Robert Downey Jr. de volta, que já falou que ele tá disposto a fazer isso. Como assim a Marvel não é sustentável? Eles continuam fazendo aí praticamente qualquer filme bater a marca de 700, 800 milhões. Eu acho que é com certeza o estúdio mais sustentável a essa altura. Aí o Matheus FTC falou, Discovery não podia ter comprado a Warner. Vale a gente lembrar que não foi uma compra propriamente dita, mesmo que isso tenha acontecido de fato, né, vamos dizer, a Discovery tomou completamente o controle da Warner, não foi exatamente uma compra, foi uma fusão, né, das duas empresas gerando a Warner Bros. Discovery. Mas como eu falei agora há pouco, eu não posso deixar de concordar, né, que tá cada vez mais óbvio que o David Zaslav
não tinha o know-how suficiente, né, para tomar conta de uma gigante como a Warner, principalmente com tantas propriedades queridas. Aí o Igor Oliveira falou: Gunn tem direito de rebootar o DCU, mas não precisava ter chego com os 2 pés no peito, um pouco de humildade e objetividade dele para com os fãs viria a calhar, em seu lugar não mediria forças com a minoria barulhenta. Precisarão de apoio de todos para reerguer o universo. Eu acho que isso faz sentido sim, ele poderia ter sido um pouquinho mais humilde no início, como eu disse, ele tinha que ter agido de uma forma completamente diferente. Essa morte por 1000 facadas do universo do Snyder, eu acho que foi um erro sim, eu acho que teria sido muito melhor eles terem feito um grande anúncio, falando já tudo de uma vez, falando ó, não vai ter mais Gal Gadot, não vai ter mais Henry Cavill, não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo, o Aquaman infelizmente não vai voltar depois do segundo filme, o Flash não vai voltar, parece que a cada dia sai uma notícia, eu não sei o que eles tentaram esconder, porque as notícias estão saindo de qualquer forma. Eu acho que ele poderia ter sido muito mais direto, só que eu discordo que ele não deveria ter comprado briga, né, com os fãs mais radicais da DC, porque eu acho que isso era inevitável, depois de todas as hashtags, depois de tudo que aconteceu, não teria como ele tentar pacificar com esse grupo, a menos que ele trouxesse o Zack Snyder para ser um consultor, o que eu acho que não faria o menor sentido se ele tá tentando rebootar esse universo. De qualquer forma, os fãs do Zack Snyder ficariam raivosos com as decisões do James Gunn, a menos que o James Gunn entrasse para tomar conta do universo do Snyder e dar continuidade, mas obviamente não era isso que ele ia fazer. Aí o Mário Jorge falou: o gênero de heróis entrou em decadência. Eu ainda acho que não dá pra gente decidir. Eu só falaria isso quando os novos filmes dos Vingadores chegarem e possivelmente forem fracassos ou pelo menos ficarem ali na casa de 800, 900 milhões. Aí dá pra gente falar, porque por enquanto o filme do Batman fez acima de 700 milhões. Vários filmes da Marvel, né, Pantera Negra, o Thor, vários desses filmes fizeram entre 700 e 800 até 900 milhões. Então eu acho muito difícil. Doutor Estranho 2 mesmo veio fazendo muito mais dinheiro do que o primeiro. Então é difícil da gente afirmar que o gênero de super-herói está em decadência. Eu acho que ele pode sim estar desgastado, mas eu acho que algumas modificações que a Marvel e a DC fizerem podem catapultar de novo para aquele patamar. Vocês imaginem esses novos filmes aí dos Vingadores que estão anunciados, se eles conseguirem incluir os X-Men, se eles conseguirem trazer os Vingadores clássicos de volta de alguma forma, com certeza os filmes fariam 2,8, 3 bilhões de dólares, como o Ultimato fez. Aí o Rafael Serra falou: James Gunn é um Marvete infiltrado que demitiu os melhores atores da DC para Marvel poder contratar. Eu até concordo com essa teoria da conspiração, não que eu concorde, mas eu acho uma teoria engraçada, né? O James Gunn não demitiu os melhores atores, né? Digamos assim, ele demitiu todos praticamente. Então se ele tivesse escolhido a dedo, ó, o Henry Cavill não vai mais ser o Superman e, sei lá, o Ben Affleck não vai mais ser o Batman, mas tivesse mantido os outros, e aí a Marvel contratasse o Henry Cavill e contratasse o Ben Affleck, aí beleza, eu até concordo. Só que ele fez basicamente uma rapa e não tem indícios fortes de que esses atores vão ser contratados pela Marvel. Então, por melhor que seja essa teoria da conspiração de que o James Gunn é um agente infiltrado ali do Kevin Feige para destruir a DC por dentro, eu discordo, né? Obviamente isso é só uma teoria. Aí Hanna-Barbera News Brasil falou: as emissoras de TV aberta deveriam investir mais em streaming e largar a TV aberta e produzir mais coisas para os seus aplicativos, além de criar nomes melhores, pois SBT Vídeos e Play Plus são nomes bem ruins. O SBT tem um potencial gigantesco, mas infelizmente não vai para frente. Eu infelizmente discordo de praticamente tudo que ele falou, porque a televisão aberta só faz sucesso aqui no Brasil justamente porque é televisão aberta. Muitas pessoas ainda assistem, mesmo que um percentual cada vez maior de pessoas esteja migrando para o streaming, muitas pessoas ainda assistem a Record, muitas pessoas ainda assistem SBT, ainda assistem Globo. Se eles migrassem, vamos supor que eles abandonem o canal de televisão aberta, como ele está sugerindo aqui, e migrem para os serviços de streaming, eles vão perder tudo que eles ganham com marketing, que é muito alto na televisão aberta. Eu mesmo, através da minha empresa, já fiz propaganda na televisão aberta, mesmo na Band, no SBT, é realmente caríssimo. Então eles continuam ganhando muito dinheiro nesses canais de televisão, enquanto se eles migrassem para o serviço de streaming de cabeça, eles não conseguiriam conquistar muito público, porque o conteúdo não tem uma qualidade tão alta se a gente for comparar com Netflix, comparar com Amazon Prime, com HBO Max e assim por diante. Então eu realmente acho que seria uma estratégia completamente errada dos canais de televisão aberta migrarem totalmente para os serviços de streaming.
deixando de lado o canal de televisão aberta, que ainda é a galinha dos ovos de ouro para essas grandes empresas. Aí o Restrito falou: Wandinha não deveria ser renovada, acho que se renovar não vai ser tão boa quanto a primeira. Para mim essa é uma afirmação bem controversa, porque tão boa quanto a primeira, pra mim, é uma informação errada. A primeira temporada de Wandinha nem é tão boa assim, é uma temporada bem no meio do caminho, digamos assim. É uma temporada boa, né, que pega vários elementos de Harry Potter, pega vários elementos de outras franquias de grande sucesso, de X-Men, por exemplo, sem trabalhar nem um pouco esse universo. Eles simplesmente não explicam, né? As pessoas criticam, né, o world building da J.K. Rowling, por exemplo, que ela não criou um universo muito coeso, que é um universo cheio de buracos. O universo da Wandinha, então, é completamente descartável. Então, eu discordo, eu acho que a série é bem fraca e eles têm muito pra melhorar ainda. Eu acho que a série tem que ter uma segunda temporada porque é o maior sucesso da história da Netflix praticamente, então não faz nem sentido eles não continuarem daqui pra frente, até porque não é uma série tão cara assim de ser produzida. Aí o Marco A falou: a Marvel continua trazendo ótimos atores e dando vida a grandes e novos personagens às telas. O problema principal se dá por um lado das expectativas irreais de fãs e do outro por roteiros mais fracos. Então ele tá culpando as expectativas e os roteiros. Eu concordo com os roteiros sim, só que quanto às expectativas, eu acho que a Marvel criou um padrão de qualidade tão alto em termos de expectativas. A gente já teve Ultimato, Guerra Infinita, desde o primeiro Vingadores, que era uma coisa surreal pros fãs imaginarem, pô, vai ter um filme que vai juntar o Hulk, o Homem de Ferro, o Thor e etc. E aí eles fizeram isso, o filme foi um grande sucesso. Aí depois eles fizeram em Guerra Infinita. Pô, como assim? Eles vão juntar os Guardiões da Galáxia com isso, com aquilo, vai ter 30 heróis ali no filme. Beleza, o filme foi adorado. E depois eles conseguiram dar um desfecho muito bom para todos os heróis no Ultimato, que eu acho que pode não ser um filme tão bom quanto Guerra Infinita, mas é com certeza o desfecho perfeito pro Capitão América, pro Homem de Ferro e assim por diante. E depois eles conseguiram realizar o sonho de qualquer fanboy do Homem-Aranha. Eles conseguiram trazer os 3 Homem-Aranhas juntos. Então acho que em termos de expectativa, a Marvel deu direito dos fãs imaginarem, né, sempre o melhor. E não é isso que está acontecendo realmente. Eu concordo 100% com a parte dos roteiros mais fracos, mas eu discordo da parte da expectativa dos fãs, porque eu acho que isso foi um problema que a própria Marvel criou. Aí o Burst falou: Marvel errou 100% das vezes, a DC pelo menos teve Batman e Peacemaker. Como assim a Marvel errou 100% das vezes? Eu mesmo acabei de citar pelo menos uns 5 projetos sensacionais da Marvel. Eu não sei se ele tá falando somente a respeito dessa última fase, mas mesmo assim, eu não diria que a Marvel errou 100% das vezes. Aí o Restrito falou: 1899 foi muito superestimado. Eu devo admitir que eu concordo plenamente com essa afirmação. Eu acho que a série tentou ser muito inteligente, tentou ser muito confusa. Praticamente cada personagem fala uma língua diferente. É uma série que tem sim uma premissa interessante, mas que é maçante de assistir, né? Que é muito difícil você entrar na história, porque cada um tá falando uma língua. Então, realmente eu não curti tanto assim, e eu já conversei com muitas pessoas que têm exatamente a mesma opinião. Eles pegaram os pontos mais negativos de Dark e transformaram em uma série somente sobre esses mistérios, somente sobre essa confusão aí que Dark criou. Só que Dark é uma série sensacional. Eu acho que em 1899 funcionou, mas eu acho que a série é sim bastante superestimada. Eu gostei de assistir, mas eu diria que não é nem próximo do que muitas pessoas estão falando. Aí o Assiste Agora falou: Adão Negro é tão ruim quanto o Esquadrão Suicida de 2016. Eu não acho nem Adão Negro tão ruim, nem o Esquadrão Suicida de 2016 tão ruim, primeiro porque traz a Margot Robbie como a Arlequina, que eu gosto bastante. O Will Smith no filme também tá sensacional, tem muitos elementos interessantes, né, no Esquadrão Suicida de 2016, só que é um filme que não funciona, parece um videoclipe, mas tem muitos momentos ali que são aproveitáveis, né, digamos assim. Eu diria que tem mais momentos interessantes no Esquadrão Suicida do que no Adão Negro, mesmo que eu acho que Adão Negro é um filme mais coeso, é um filme que conta melhor uma história, mesmo que essa história seja bem fraca. E aí a Ania Fofa falou: Adão Negro foi um excelente filme, só ficando atrás de Pacificar, né, que é a série, mas na verdade é Pacificador, como o melhor projeto da DC em 2022. 100% errado, porque o melhor projeto da DC foi o Batman. E o Pacificador, né, você pode até considerar o Pacificador, mas Adão Negro nunca que tá acima do Batman. Eu não sei nem se Adão Negro tá acima de League of Super Pets, que também é um projeto, né, da DC com o The Rock. E aí o Bazé, A Vida é um Desafio, falou: o melhor de todos no ano, o Morbius.
Eu duvido que ele tá sendo sincero, né? Porque você pode até falar, eu gostei mais do Morbius do que as pessoas disseram, mas falar que é o melhor filme do ano, com certeza é uma piada. Então, como sempre, pessoal, eu gostaria de saber de vocês. Lembrem-se, se vocês quiserem se tornar membros, entrem aqui no botão Seja Membro e, como sempre, digam nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.